meninas! Sejam bem-vindas aqui à aula 2. Estou muito feliz por você estar aqui. Fiz tudo pensando em você com muito amor e carinho. Mas antes da gente iniciar a aula 2, deixa eu te dar um recadinho. Se você ainda não assistiu a aula 1, vai lá no meu grupo VIP, certo? E lá tem o link da aula 1 para você assistir. Corre, porque não vai ficar por muito tempo, tá certo? Eu sei que a nossa vida é corrida e tal, mas separa um tempinho para que você possa assistir a aula. Coloca o fone de ouvido, se concentra naquele momento para você poder anotar e se inspirar e levar tudo que você aprendeu para a sala de aula, combinado? Então vamos lá, gente. Aula 2 hoje, a nossa cor é verde, sim. Escolhi essa cor verde para te dizer que a cor verde estimula a concentração, a criatividade, certo? Então, se você levar para a sala de aula essa cor verde, eu tenho certeza que vai ser sucesso. Sim, os seus alunos, eles podem ficar mais tranquilos, eles vão se concentrar melhor e você vai estar trabalhando toda essa atmosfera, né, aconchegante para o seu aluno, né? Então, essas cores mais suaves, essas cores mais tranquilas, né, transmitem isso, essa calma, essa tranquilidade. E sim, nós professores de educação infantil, né, precisamos sim dessa tranquilidade na nossa sala de aula, porque de repente eles estão ali agitados, chegam de casa, né, depois do parquinho, né, fica aquela euforia. Então é necessário você sim trazer para a sua sala de aula, né, o significado das cores, propor isso para os seus alunos e ver como melhor se encaixa no seu dia a dia, certo? E hoje eu trouxe essa cor verde especialmente pelo tema da nossa aula 2, que é sobre os jogos que estimulam, né, o saber das crianças. E sim, o verde ele estimula a concentração e a criatividade. Então é importante que você procure organizar tudo na sua sala de aula para que tudo flua. Então, se você vai levar um jogo pedagógico para a sala de aula, é importante você ter isso em mente, né? É importante você fazer essa sequência, né? Construir essa frequência na sua sala de aula para que tudo flua. Então, quando eu trouxe aqui para vocês o tema dos jogos pedagógicos, né? Para montar o seu acervo pedagógico, é importante os 3 tipos de jogos que eu trouxe para vocês, porque um deles, que é o jogo da memória, que eu trouxe para vocês, que vai estimular, né, essa memorização das crianças, que elas precisam se concentrar. E por vezes a gente ensina o conteúdo e a criança ela não memoriza. Às vezes chega em casa sem saber o que aconteceu. O pai e a mãe vai perguntar: filho, o que você aprendeu na escola? E por vezes eles não vão saber expressar aquilo. Talvez você não conseguiu despertar nele, né? Porque toda criança ela aprende de um jeitinho, toda criança é uma forma única de aprender. Então, talvez, não é que você não tenha despertado, mas talvez algo não foi tocado nele, sabe? É importante a gente ter esse olhar sensível. É importante a gente poder realizar um assunto com diversas aprendizagens, com diversos tipos, em diversas formas, né? Então, quando você consegue desenvolver e tocar aquele aluno, aí ele consegue se concentrar e ele vai sair contando para casa, para a família, para os amigos, enfim. Então, é importante você transformar essa atmosfera, né? Então, quando você leva um jogo pedagógico, é importante você ter esse olhar sensível, né? Tanto para o jogo, quando você está construindo, né, levando as diversas probabilidades, as diversas possibilidades, quanto o olhar sensível para o seu aluno. Porque talvez você leve apenas uma forma de ensinar aquele conteúdo, mas você vai olhar e vai dizer: não, mas eu acho que João não vai aprender dessa forma. Então você precisa levar de uma outra forma, né, como ensinar aquele jogo. Então, o jogo da memória, eu trouxe as regras básicas e trouxe mais 2 regras legais para vocês construírem com os alunos de vocês. Né? Não apenas ficando no jogo da memória, mas utilizando as peças do jogo da memória para outras finalidades. Porque ali ele vai: jogo da memória, eu não gosto de jogo da memória. Mas vamos manipular as peças do jogo da memória, né, de outras formas, com outras regras. Aí depois você pode voltar para o jogo da memória, né? Trabalhando com aquelas regrinhas do jogo da memória. Porque às vezes a criança não gosta porque só tem aquele jeito, só tem aquela forma, né? Então você pode universalizar ali, né?
transportar as peças do jogo da memória para um outro nível, uma outra frequência. Isso é importante, certo? Trouxe o jogo da memória, trouxe outro jogo também lindo, maravilhoso, que é a contagem, né? A sequência numérica. A gente vai trabalhar com canudinhos e eu trouxe para vocês, né, essa proposta de vocês terem essa sensibilidade nos objetos. No e-book que você vai ler, no e-book que você vai ter aí acesso, tem uma parte que fala que você deve ter um olhar sensível dos objetos, aos objetos. Um canudo não é só canudo. O canudo ele tem outras propostas, vai ter outras finalidades, vai ter outros meios. Então, você pode estar usando o canudo simplesmente para beber, mas você pode estar usando o canudo também para um jogo, uma sequência, enfim, uma pintura de marcas, enfim, várias possibilidades. Então, no jogo que eu trouxe para vocês, com os canudinhos, com os números móveis, vocês vão perceber que quando a gente estimula a sequência numérica, não apenas 1, 2, 3, 4, 5, de uma forma mais tradicional, as crianças elas conseguem desenvolver muito melhor. Então, o que é que eu proponho para vocês? Que vocês utilizem os números, né, de uma forma diferente, que vocês utilizem o conteúdo, sequência numérica de várias outras formas. Né? No meu treinamento que eu tenho, a professora construtora, certo? Depois eu falo um pouquinho mais, gente, para vocês sobre isso. Eu trago diversas possibilidades, eu trago bem mais conceitos. E é interessante porque tudo faz sentido. Então, como eu falei, aquela criança ela não vai aprender daquela forma, só daquela forma. Né? A gente precisa tocar as crianças de outras formas, utilizando outros meios, certo? E por último, gente, eu trouxe um jogo sensacional, o qual você vai confeccionar precisando de 2 caixas de ovos, tinta e pincel. Então, é o Tetris com caixa de ovo. Sim, gente, é muito legal. Mas eu quero te dizer que não se prenda às formas geométricas que eu fiz. Eu não quero que você se prenda apenas a cortar daquela forma. Não, vai ter um L assim, mas se você não quiser um L assim e quiser todos de quadrado, você pode também só cortar os quadradinhos de 4 em 4. Se você quiser de apenas... mas lembre-se que tem que variar. Tipo, você pode colocar tipo 2 quadrados, 2 L's, tem que variar, porque senão vai ser muito óbvio, né? Colocar só os quadrados. A não ser que seja pro babies, né? Que seja pro maternal, que é apenas faz a movimentação do pegar e o encaixar, né? Que vai fazer esse movimento com o bracinho. Também pode, por que não, né? Vai ter um objetivo aí, vai ter toda uma intencionalidade por trás. Sim, pode sim, Tianara. Pode sim, Tianara. Então, quanto maior a turminha, você vai poder estar dificultando o nível, né? Então, você pode estar trabalhando com as cores, né? Você pode estar trabalhando as formas, você pode estar trabalhando espaços, enfim. O Tetris é um jogo lindo que é apenas com caixa de ovo e tinta que a gente tem, né? Um material que a gente tem em casa super fácil. Aí a tinta a gente também tem na escola, super fácil de montar. Eu montei, eu sugiro que a professora monte, mas um dia, que tal cada aluno trazer para a sala de aula uma caixa de ovo e cada um vai montar o seu Tetris? Sim, pode sim, cada criança traz 2 caixas de ovos e faz um Tetris grande. Se a professora quiser fazer um Tetris menor, traz um tabuleiro, né? E aí corta o tabuleiro menor e faz. Gente, de acordo com a criatividade de vocês. O que eu quero dizer com isso? Que os jogos pedagógicos trazem uma gama gigante, né? De variações. Eu quero que vocês tenham esse olhar sensível, eu quero que vocês entendam que para você montar as suas aulas, você não precisa todos os dias estar fazendo jogo. A ideia dessa semana do acervo pedagógico é justamente para isso. Eu quero que você monte todas essas atividades que eu coloquei aqui para vocês e vocês guardem em caixas, em containers. Eu quero que vocês já disponham do seu acervo pedagógico, porque eu sei que a nossa vida é muito corrida em relação ao planejamento, em relação a fazer, né? Então, eu quero que você se adiante, eu quero que você otimize seu tempo, eu quero que você já tenha em mãos o material que você vai fazer. Claro que vai ter dias que a gente vai precisar fazer algo inédito, algo a mais, claro, com certeza.
Mas as atividades que requer mais agilidade e precisão, você já vai ter no seu acervo pedagógico. Então, esse Tetris, por exemplo, que a gente fez, que você vai fazer, dá para usar de diversas formas, certo? E depois você pega só o tabuleiro que a gente fez, só o tabuleiro você vai poder reutilizar de uma outra forma, né? Colocando o ABC na sequência correta, colocando os números na ordem correta, entre outras coisas mais. O que eu quero que você entenda é que você tem que montar esse seu acervo pedagógico, você precisa ter, para diminuir a sua correria, para que você mantenha o foco nas coisas que precisam, que você não perca tempo fazendo o que você já fez um dia. Você não fez, então guarda. Não é verdade? Então, otimiza o tempo, ó, gente. Agilidade. Então, se é algo que você pode fazer, que você pode guardar, então faz e guarda. Não tem isso, não tem pra que jogar fora. Não, guarda. Você vai reutilizar e utilizar. Eu tenho certeza que a cada vez que você utilizar, o seu aluno vai gostar. E eu tenho certeza que a sua criatividade vai além, porque você já vai trazer outras possibilidades. Eu tenho certeza. Porque você é uma professora construtora. Eu tenho certeza disso, gente. No meu treinamento, quando eu falar um pouquinho mais pra vocês, eu vou falar sobre isso. Né? Que você é uma professora construtora, que você é maravilhosa, que você tem várias possibilidades, o mundo é cheio de possibilidades e que você vai conseguir. Só que eu quero que você entenda que os jogos pedagógicos ele tem uma intencionalidade, certo? É diferente dos jogos de entretenimento. Então, quando eu levo para a sala um jogo lúdico, né? Um jogo pedagógico, ele tem uma ludicidade. Ele vai ter um objetivo a ser alcançado, ele vai ter uma intencionalidade, ele vai ter uma competência a ser desenvolvida ali. Certo? Eu quero que você entenda que é diferente do que simplesmente eu pegar esse Tetris e entregar. Não, você tem que entregar o Tetris observando o que aquela criança está conseguindo montar, o que aquela criança está conseguindo construir. Certo? Eu quero que você deixe de lado essa sua forma, esse jeito de talvez, não que seja a sua forma, certo? Mas eu quero que você deixe de lado esse pensamento que, eu vou dar aqui uma massinha e pronto. Eu vou dar aqui esse joguinho para passar tempo. Não, gente. Para cada jogo, para cada momento tem uma intencionalidade, tem um objetivo, tem uma habilidade a ser desenvolvida ali, certo? Então, os jogos de entretenimento, eles não vão ter um objetivo, é simplesmente para passar tempo. Mas quando você traz o entretenimento, o jogo de entretenimento, e você coloca uma ludicidade, quando você coloca uma função ali, eles gostam. Sim, eles gostam sim. Os jogos de entretenimento para ficar em casa, para brincar, né? Mas na escola, quando você traz esse jogo de entretenimento, você coloca uma função nele, tudo muda. Sinab, tu quer dizer que eu não posso levar, tipo, o Minecraft pra sala? Pode! Se as crianças gostam, patrulha canina, pode. É um joguinho? Mas você tem que colocar uma função. Você tem que colocar uma intencionalidade. Você tem que colocar um objetivo. Você tem que colocar uma regra para aquele jogo. Certo? Porque senão vai ficar tudo muito solto e essa não é a finalidade da educação infantil. Certo? Coloque objetivos a serem alcançados. A gente gosta muito de trazer vídeos de filmes, a Moana, a gente gosta de fazer muito Frozen. Sim, mas qual é o objetivo? Pode, mas você tem que trazer um objetivo. Então, quando a gente traz esses jogos pedagógicos para a sala de aula, eu quero que você traga já a habilidade e a competência desenvolvida para aquilo, certo? Ok, combinado? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula maravilhosa. Assistam os vídeos, não deixem de assistir e anotar todo o material que você vai precisar para confeccionar o seu acervo pedagógico. Tudo bem? Um beijo, até já já! Olá, meninas! Para a nossa primeira atividade, nós vamos precisar de 2 caixas de ovos. Mas antes que você corte a caixa de ovo, eu preciso saber se ela vai encaixar. Porque se não encaixar, não vai dar certo no nosso jogo, certo? Então, percebi que a que estava embaixo encaixou a que estava em cima. Então, eu refiz, tá bom? Então, a que está em cima é a que eu vou recortar, tá bom? E a que está embaixo é a que vai ser o tabuleiro. Então, eu escolhi aqui algumas tintas para poder pintar as peças do nosso jogo Tetris. Coloquei ela aqui de lado. E agora o tabuleiro eu escolhi uma cor preta, uma cor escura, né?
onde ela vai destacar quando a gente colocar os coloridos por cima. Então, peguei o pincel e comecei a pintar toda de preto. Perceba que eu comecei pela frente, depois, ao finalizar um lado, eu fui observando e virei a caixa para continuar a pintura. Ela precisa ficar toda pintadinha, bem feitinha, tá, gente? Porque esse aqui vocês vão utilizar depois no seu acervo pedagógico. Então é importante que ela esteja bem feita, porque você só vai precisar fazer uma única vez. Combinado, gente? Então, finalizei aqui a minha caixa toda preta e eu vou esperar secar. Esse jogo eu demorei pelo menos 30 minutos para fazer, tá bom? Agora nós vamos cortar com estilete todas as peças do nosso Tetris. Então, não se prendam aos tipos de peça que eu cortei. Você vai poder cortar do jeito que você quiser. Então, eu comecei aí contando as pecinhas, olha, e fui cortando. Então, eu fiz uma tirinha primeiro com três caixinhas. E, gente, com estilete fica muito cortadinho, olha só. Tirei também os excessos, né, que fica na caixa do ovo. E fica muito bem cortadinho com estilete. Olha só que legal. Fica bem passadinho. Legal, né? Pode deixar isso aí. Próxima peça. Do jeito que você quiser. Se você estiver estudando triângulos, faz triângulo. Se você estiver estudando quadrado, faz só quadrado. Fica muito legal. E agora já contei mais caixinhas e estou cortando. Então, você vai cortar toda a caixa, certo? Tenham cuidado ao manipular o estilete para não se cortar. Tenha cuidado também para não rasgar muito a caixa, porque às vezes a caixa ela é bem frágil, certo? E certifique de tirar sempre as laterais, só das peças, tá, gente? Não precisa tirar a lateral do tabuleiro que a gente pintou de preto, tudo bem? Continuei recortando não, né? Cortando com estilete. Então, assim, eu vou com o estilete descendo e posso voltar com o estilete para que não rasgue o papelão da caixa de ovo, tá bom? Fiz aí mais outra pecinha. Se você quiser, gente, na internet pode ter algumas ideias de peças de Tetris. É bem legal também. Essa aqui foi uma inspiração de um jogo que eu peguei no Google, sim. Mas que não eram essas peças, então fiz do meu jeitinho. Então, você também pode fazer do seu jeitinho, certo? Então, eu inventei essas peças, né, para o meu jogo. No outro jogo que tinha lá na internet não era assim, então cada um faz do seu jeitinho, tá bom? Fiz mais uma peça. Algumas eu me inspirei, outras eu fiz. E aí, gente, olha só as minhas peças cortadas. Se você quiser também fazer o desenho das peças, para fazer igual, também pode, gente, não tem problema nenhum. Tá bem? E agora eu vou pintar. Comecei pintando de rosa, utilizei o marrom, utilizei o vermelho, percebi que o vermelho não destacou muito no verde. Peguei o azul e eu percebi, gente, que o azul destacou bem legal, porque era tinta de tecido, né? Mas se você pegar uma tinta guache, assim, forte, como essa verde, né? Tinta guache com uma marrom, dá super certo. E aí eu fui pintando. Lembro que eu demorei pelo menos uns 30 a 40 minutos para conseguir fazer esse jogo, certo? Então, vocês se organizem antes de fazer. E aqui, gente, eu tava pensando numa outra cor, então eu decidi misturar as cores, né, azul e vermelho, fiz o roxinho, olha só que legal que ficou, que eu não tinha roxo, tinha rosa, mas não tinha roxo. E aí decidi inventar e pintei aí de roxo, certo? Volto a lembrar que essa é uma atividade que, se você for fazer, seria legal de um dia para o outro. Porque além de você recortar, pintar, recortar, pode ser, com estilete, né? Você vai precisar esperar secar também.
Daí eu passei o último retoque de tinta. E aí, olha só, gente, como ficou legal o tabuleiro preto com as imagens, com as peças coloridas. Olha só que lindo ficou. E aí a criança ela vai poder estar encaixando. Então, só esse movimento de pegar, né, da pinça com os dedinhos para pegar as peças, de desenvolver o raciocínio lógico, de tentar encaixar nos espaços certos. Super legal e importante. Vamos para o nosso próximo jogo. Gente, aqui é o jogo da memória, o qual eu já comprei confeccionado, certo? Olha só, de madeira super resistente. E eu vou ter sempre no meu acervo pedagógico. Se você não tem, você pode estar imprimindo as imagens e colando em papel durinho, né? Uma cartolina guache, um papel panamá. Só tem cuidado que o papel panamá ele é muito ruim de cortar com a tesoura. Serve mais com estilete, mas tá valendo também. Então, o jogo da memória, a primeira regra é a básica, né? Que a gente vai desvirar as imagens e a criança ela vai ter que acertar o par, né? Os pares devem ser iguais. E assim que ela acertar, ela deve retirar. Nosso próximo jogo, gente, é a sequência lógica, onde eu peguei as mesmas peças do jogo da memória e nós vamos fazer a memorização também, né? Com o mesmo objetivo, memorização, mas de uma forma diferente. Tudo bem? Peguei as peças e coloquei umas ao lado do outro, formando uma sequência, certo? Vou retirar as peças, certo? As mesmas peças, né, da sequência. E nesse momento vai ser necessário misturar as peças, tá bom? É porque que eu tô mostrando pra vocês e que como é que vai ser, tá bem? E aí, olha, eu vou mostrar pra criança, certo? Como é que ela vai ter que memorizar e vou contar de 1 até 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Se você quiser aumentar para 10 segundos, também pode, tudo bem? E aí você vai desvirar, quer dizer, vai virar para baixo as peças e vai entregar para a criança as peças iguais que estão viradas. E aí ela vai ter que colocar na sequência correta, certo? Feito isso, 1, 2, 3, 4, 5. Gente, elas ficam na expectativa tão legal. Elas amam essa expectativa. Ai, será que eu acertei? Será que eu errei? É muito legal que elas se envolvem mesmo. Tudo bem? Próximo joguinho é com as mesmas peças do jogo da memória. Coloquei aí a letra M no meio e as crianças vão ter que identificar quais são as imagens que começam com a mesma letra, M. Muito legal, né? Próximo jogo, gente, utilizamos o canudo. Lembra que eu falei para vocês terem sensibilidade com os objetos? Esses canudinhos aí eu comprei no supermercado. Você pode estar trabalhando com diversas formas e probabilidades. Então, aqui você pode estar pegando apenas as cores vermelhas, o outro apenas as cores verdes, azuis, rosas, amarelas, enfim. Agora, a outra probabilidade é você utilizar os números móveis. Então, você vai pegar aí um número e a criança ela vai ter que quantificar. Então, você colocou ali 7, 9, 4, então 7 canudinhos. 9 canudinhos. E 4 canudinhos. Certo? E aí ela vai desenvolver a contagem, a concentração, certo? Muito legal. Organização, identificação, certo? Muito legal. Posso estar utilizando o mesmo paninho que eu tô e posso estar utilizando como recurso também. Então, coloquei o número 4 em cima da bolinha amarela. Então, ela vai ter que colocar 4 canudos em cima, de cor amarela. 9 eu coloquei em cima da bolinha vermelha. Então, vai ter que pegar 9 canudinhas de cor vermelha. Azul, 7 canudinhos da cor azul. Então, além de você
pedir que a criança identifique cores, né? Ela vai ter que fazer a associação do número com a cor e a quantidade. Pois é, gente. O mundo da educação infantil é feito de diversas probabilidades. Por último, gente, eu quero trazer aqui para vocês também as bolinhas com durex colorido ou com durex transparente. E eu vou te ensinar como a melhor forma de você fazer, tudo bem? Para que essas bolinhas aconteçam, você vai ter que pegar o papelzinho, certo? Se você tiver papel reciclado, reciclado não, papel que não usa mais, melhor ainda. Aqui eu peguei porque eu não encontrei outro papel. Esse papelzinho estava nos meus rascunhos. E gente, Nara, você vai pegar de cor? Sim, porque eu vou te dar duas formas de fazer as bolinhas. Se você for utilizar papel branco, papel de jornal, qualquer outro papel, usa durex colorido. Se você já tiver o papel colorido e queira usar o colorido, como papel filipinho vermelho, papel filipinho azul, papel rosa, utilize o durex colorido ou o durex transparente, gente. E aí você vai fazer várias bolinhas com cores diferentes. Eu queria bolinhas marrons. Então, pega o papel filipinho marrom e faz, entendeu? Com durex transparente. Os durex transparentes eu vejo muito azul, amarelo, verde, rosa. Marrom nunca vi não. E se você precisar de uma bolinha marrom, usa papel filipinho marrom ou cartolina marrom, gente, e do tamanho que você quiser e da quantidade que você precisar, certo? Ó, como é fácil fazer a bolinha. É só enrolar o durex no papel. Somente isso. E aí você vai ter mais um recurso no seu acervo pedagógico, mais um material para utilizar a hora que você quiser, quando você quiser e até mesmo prestar para os colegas. Tudo bem? Outra forma, gente, é essas espuminhas aí, essas esponjinhas que eu peguei, que eu comprei também no supermercado, certo? São esponjinhas de vasinho de planta. E aí eu coloquei alguns espaços e a quantidade. Então, eu coloquei os números e aí vão ter que contar e colocar a quantidade. Agora são as cores, utilizando o hashi da comida japonesa. Tenho vários, eu adoro muito. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Boa aula!